Ele é bom. Esse ano, Deus, eu orava ao Senhor e, como psicóloga, eu trabalho muito com mulheres. E o Senhor me deu um projeto. Eu quero apresentar esse projeto para você. Pode colocar para mim o projeto? O Senhor me deu um projeto para eu trabalhar com mulheres. E eu quero apresentar o ciclo da mulher inteira. Deus me levou em Provérbios e junto com a psicologia. E Deus colocou no meu coração. Eu ajudo um grupo de mulheres chamado Florescer em Fortaleza. Mulheres empresárias, mulheres da sociedade. E eu comecei a missão católica, eu estava falando para a bispa. E Deus colocou no meu coração de reunir essas mulheres para ler a Bíblia. E quando essas mulheres chegaram destruídas e começaram a ler a Bíblia, o Senhor começou a reconstruir elas. Deus disse, leve isso mais à frente. E hoje nós somos um grupo de mais de 20 mulheres. E hoje essas mulheres já nasceram no projeto Florescer. 3 empresas. Já abriram empresas. E esse ano, uma das moças do projeto Florescer vai se candidatar a deputada estadual do Ceará. Diga glória a Deus. Amém? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. O ciclo da mulher inteira. Pode passar. É uma jornada de reconexão com você mesma. E o ciclo da mulher inteira é um método que funciona as fases da transformação. Como se reconstruir de forma completa. Como eu vou me reconstruir de forma completa? Pode passar. Aqui é a minha apresentação, né? Me chamam de Hilda, mas meu nome é Hilda Santos. Sou uma mulher de fé, dedicada ao chamado de Deus e ao cuidado de pessoas. Sou esposa e mãe de 3 filhos. Tisa Gomes, que é médica. Gessé Souza, engenheiro, empresário e pastor sênior da igreja Amém nos Estados Unidos. E a Alice, arquiteta, que também estava interpretando aqui, tradutora das preletoras. E às vezes as pessoas me perguntam, Bispa, como criar os filhos? Você vai aprender nesse método. A minha experiência vai ajudar você nos seus conflitos de casamento, nos seus conflitos ministeriais e nos seus conflitos do lar. Pode passar. O público-alvo que o Senhor tem trazido para mim, tem colocado comigo, são mulheres que passaram por rompimentos afetivos, sempre que perderam sua identidade, vivem a sobrecarga da maternidade, como a Kília estava falando. É algo que, gente, incrível. Eu lido com mulheres que elas não dão conta de cuidar de 2 filhos, um filho. A Kília cuida de 4. Elas não dão conta, quando elas ficam sem babá, elas se desesperam, elas choram. Então, esse método vai ajudar essas mulheres. Estão recomeçando a vida, têm autoestima abalada, querem aliviar pensamentos negativos, desejam se reconectar com seu valor pessoal e espiritual. Pode passar. Vou apresentar rapidinho. Pode passar o próximo, tá? O ciclo da mulher inteira é um método psicológico para ajudar mulheres com mais de 30 anos que estão enfrentando fases difíceis. Se você tem 30, mais de 30, eu atendo jovem também, mas esse método foi desenvolvido para mulheres em conflitos. Pode passar. Que estão com separação, desafio da maternidade, recomeço, transição de carreira e crise de autoestima. Ela vai ajudar você a reconstruir emocionalmente, viver com mais leveza, firmeza, alinhando a pessoa interior de você. Porque às vezes as pessoas têm aquela misticismo que o crente não precisa de um psicólogo, que o cristão não precisa de psicólogo. Se você ideia, ela tem pastoras e pastores. Amém? Por quê? Porque o nosso homem interior, o nosso espiritual, também necessita ter um alinhamento de um mentor. Jesus tinha um mentor, ele tinha um rabino que cuidava dele. E hoje as pessoas buscam mentoria lá fora. Você tem o seu pastor, você tem o seu líder de célula, mas também você pode ter um psicólogo dando mentoria. Hoje eu faço mentoria também na área empresarial e na área financeira. Como eu disse para você, do Grupo Florescer já nasceram 3 empresas. Uma delas é a Cântara. Olha que nome lindo, inspirado na palavra. São 2
Eu vou parar aqui nas fases. Eu vou trabalhar com 4 fases. A palavra que eu vou ministrar agora, rapidinho, é em cima dessas 4 fases. O Senhor me deu essas 4 fases. A primeira é encarar a reestruturação de pensamentos e crenças, curar, clareza e acolhimento da realidade, reconstruir, fortalecimento da autoestima e identidade, expandir planejamento de vida com propósito. Então, eu vou ministrar a palavra em cima dessas 4 fases, bem rapidinho, para você compreender. O Senhor me falava sobre Ruth. Riso e paz, Ruth. Lá em Ruth, capítulo 1, versículo 1, está dizendo assim: no tempo em que os juízes governavam sobre o povo de Israel, sobreveio grande escassez de alimento em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Aqui acontece algo que a psicologia chama de fuga. Muitas vezes nós queremos fugir das situações de adversidade. Muitas vezes nós queremos fugir dos problemas. Muitas vezes nós não queremos encarar, pode deixar lá, encarar as situações de adversidade na nossa vida. A primeira coisa que nós fazemos é fugir do casamento, fugir do trabalho, fugir de casa, fugir da pessoa que está nos atormentando. Nunca nós queremos encarar, faz parte do ser humano a fuga. Quando Adão e Eva pecou, o que foi que eles fizeram? Fugiram, se esconderam. Eles não conseguiram encarar o Senhor. E um dos segredos para você ser fortalecido e você vencer um problema, uma situação, está no encarar. Nós temos aqui uma família que fugiu. Um homem, Elimeleque. Gente, Elimeleque, eu estava lendo sobre ele. Ele era rico, um rico empresário. A fortuna dele dava para sustentar Belém por 10 anos. Mas ele decidiu fugir. Não ficar naquela situação difícil. Fugir e levar toda a sua família junto. Por quê? Porque havia uma dificuldade, um tempo de escassez, e ele achou melhor fugir com a sua família. Quantas vezes você não já fugiu dos seus problemas? Quantas vezes você não conseguiu encarar uma situação e acabou perdendo aquela guerra e acabou sendo vencida? Então, aquela fuga parecia justo. Parecia justo ele fugir, ele sair. E como já foi ministrado, o Senhor disse para mim: riso e paz não é porque os tempos são bons. Riso e paz fala de uma confiança no eterno. Fala de uma segurança no eterno. Nós estamos vendo Israel em guerra, eles não fogem, eles estão lá, porque eles têm paz no Deus que eles confiam. Amém? Eles têm paz no Deus que eles confiam. Então parecia ser a saída certa para aquela família. Por quê? Porque é difícil ter fé, permanecer e crer na adversidade. É difícil, não é fácil. Então, encarar é vencer crenças limitantes. Quais são as crenças limitantes que nós temos? Não vai dar certo, eu não consigo, eu estou cansada, não tem jeito, essa situação não muda, eu já orei. Essas são crenças limitantes que estão dentro de você. E às vezes alguém chega para você e diz assim: ei, não dá certo, para de orar, desiste. Porque essa pessoa também tem crenças limitantes. Então, quando eu encaro uma situação de adversidade, eu estou dizendo que eu estou vencendo a minha crença limitante de impossibilidade. Eu estou vencendo a minha crença limitante que não vai dar certo, que eu não vou crer. Ruth era uma moabita que recebeu a palavra de Deus em seu coração, e ela faz o caminho de volta que o seu sogro fez. Seu sogro fugiu, Ruth retornou. Ruth retornou, ela encarou a dificuldade. Ao contrário de Elimeleque, Elimeleque saiu com riqueza. Ruth voltou no tempo da pobreza, quando não tinha mais nada, quando a sua sogra não tinha mais nada. Ela decide crer e permanecer em meio à adversidade. Ela mantém o riso e a paz.
Você não vê Ruth murmurando, você não vê Ruth reclamando, você vê Ruth voltando e crendo e recebendo orientação. E ela diz: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Nós vemos aqui, assim como Ana, uma mulher de paz. Na história de Ana, você não vê Ana brigando com Penina, você não vê Ana revoltada, você vê Ana continuando em oração, crendo. Então, encarar. Diga para a pessoa: quer encarar? Diga para ela: quer encarar? Esse é o primeiro passo para a sua vitória. Encare de frente. Encare de frente o inimigo. Bote ele para correr da tua vida, da tua casa, do teu casamento. Encare ele e diga: aqui você não vai ficar. Na minha casa você não vai ficar. Na minha vida você não vai ficar. Nos meus sonhos você não vai ficar. Eu tenho promessas que se cumprirão na minha vida. Eu tenho promessas que se cumprirão na minha casa. Então encare os problemas, porque Provérbios diz, e faz parte do método. Esse é o versículo que Deus me deu para esse método. Provérbios 31, 25, que diz: força e glória são os seus vestidos, e ri-se do futuro. Sorri para sua irmã. Uma mulher de fé, ela é revestida de força e de graça, e ela ri do futuro. Amém? Quem quer rir aqui do futuro, dá um glória a Deus. Sabe, Ruth, ela riu do futuro. Ela está voltando sem nada, e ela está disposta a reconstruir. Você entendeu? Ruth se reconstruiu como mulher. Ruth se reconstruiu como pessoa. Ela poderia ter dito: eu casei com um riquinho, eu tinha uma casa boa, o sogro dela era rico, e agora eu vou ser uma colhedora de migalhas. Olha que mulher linda. Que mulher que não olha para o passado. Que mulher que não fica envolvida na sua dor, mas ela ri-se do futuro. Ela vai, e ela vai colher migalhas, e ela vai ali lutar pela sobrevivência dela e da sua sogra. Isto está bem caracterizado na vida de Ruth, que passou a levar uma vida com alegria e paz. A segunda coisa, a cura. Primeiro ela encara, depois vem a cura. Qual é a cura? Quando vem a clareza da situação. Amém? A clareza da realidade. Quando Ruth a sua sogra a direção: olha, existe Boaz. E ali ela vem aquele momento como uma cura. Então ela mantém o riso e a paz, independente da situação. Ela anda com confiança com o eterno e possui a promessa. Porque a sua sogra, nesse momento, fala uma palavra para ela: vai e se deita no campo, aos pés do teu resgatador. Naquele momento, Ruth é chamada para reconstruir algo que era um projeto de Deus, que o inimigo queria falir. Como a Keira pregou hoje, ela disse que a luta não é contra a carne e o sangue, e ela entendeu que o inimigo queria a família dela, queria os filhos dela, e ela se reconstruiu. Diga: eu preciso me reconstruir. Reconstruir fala de fortalecimento da autoestima e da sua identidade. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe qual é o seu lugar, qual é o seu papel? Eu tenho orado, eu cheguei aqui nessa conferência orando: Senhor, chega o tempo, eu quero uma multidão em Fortaleza, eu quero muitas vidas, muitos jovens, muitas famílias, eu quero ungir pessoas, eu quero ganhar pessoas. E vocês viram que o Senhor me entregou essa palavra aqui. Amém? Porque quando eu fui para aquele lugar, eu fui para ficar até o tempo de Deus. Eu não fui para voltar, não fui para desistir por causa da adversidade, por causa da luta. Assim foi Ruth. Ela chegou em Belém, não para voltar, mas para retomar a promessa que havia sobre a sua casa. Amém? Sobre a sua família.
o povo estava afundado em pecado, por isso que Deus permitiu a adversidade. Mas Boaz era um homem justo e Ruth, uma ex-idólatra, que abraçou a Torá de coração. São duas pessoas que geraram méritos para que o mundo aguentasse a fome. Foi a exigência dessas duas pessoas, a existência dessas duas pessoas que permitiu a continuidade do mundo. Boaz, um filho de Israel natural, e Ruth, uma filha de Israel adotada. Amém? Uma filha de Israel adotada. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você também pode reconstruir algo para mim. Você também pode se levantar do lugar da insignificância, do lugar do medo, e construir uma história para Deus. Foi isso que Ruth fez. Ela se levantou. Ou seja, não apenas o natural da terra pode gerar méritos e honrar o nome de Hashem, mas também o estrangeiro e todos aqueles que se apegam à Torá e ao povo de Israel. Se você carrega o nome de Hashem, do Eterno, você pode sim construir coisas grandes para o Eterno, porque Deus escolheu uma moabita ao invés de uma natural, para ser fonte de méritos que dariam suporte ao mundo. Por quê? Porque ele encontrou um coração disposto. Amém? Ele encontrou um coração disposto a se reconstruir. Não fique no lugar de coitada. Não fique no lugar do medo. Não fique no lugar da insignificância. Todo dia se reconstrua em Deus. O Senhor é a sua força. O Senhor é a sua fortaleza. O Senhor é a sua alegria. Comece a liberar palavras proféticas. Não aceite quando o inimigo diz que está tudo perdido. Você não aceite essa palavra. Você diga assim: a última palavra é a de Deus. A última palavra é a de Deus sobre a sua vida. Então, ela se reconstrói. Está ali no método. Reconstruir. Ela se fortaleceu. Ela foi lá, trabalhou humildemente e ela recebeu a herança. Expandir é o que ela faz agora. Ela tem um planejamento da vida com um propósito. Vocês não sabiam, mas Boaz já era um homem idoso. É por isso que ele diz: você é uma moça diferente. Você poderia ter casado com um rapaz mais jovem, mas você escolheu a mim. Ele já tinha quase 80 anos. Ruth viveu com Boaz apenas 3 anos. Logo depois ele morreu. E ela se tornou herdeira de tudo. Diga glória a Deus. Está vendo que mulher que se reconstrói? Ela não tinha uma mente que vagava. Ela tinha uma mente debaixo de um propósito. E ela entendeu que Adonai, o Deus da sua sogra, era um Deus que abençoava. Era um Deus que tinha um futuro e uma esperança. Deus está dizendo para você: eu tenho um futuro, eu tenho uma esperança para você. Ruth nos ensina que o riso e a paz independe dos processos que você está vivendo, sem visualizar resultados, mas crendo independentemente da situação de humilhação ou da dor. Ana foi uma mulher humilhada pela sociedade, julgada pelo sacerdote. Ela encarou a situação. Quando ela foi humilhada, ela disse: não, a tua serva não está. Ela olhou para o sacerdote com humildade. Diga para a pessoa que está do seu lado: encare. Encare a situação. Encare o problema. Riso e paz é independente do que você está vivendo. Seja feliz porque você crê na promessa. A mulher cananeia encarou quando foi em busca de um milagre com Jesus. Também foi chamada de cachorrinho. Manteve a paz e viveu o milagre. Manteve a paz e viveu o milagre. Glória a Deus. Então, riso e paz é tempo de entender e compreender os propósitos do Eterno. Você entende que você está vivendo um propósito? Eu já entendi. Quando eu cheguei em Fortaleza, eu ouvi muitas vozes dizendo: volta, está difícil. Eu dizia: não, eu vim cumprir um propósito. Eu estou debaixo de uma palavra liberada. Eu estou debaixo de uma promessa. E hoje eu vejo o meu filho lá nos Estados Unidos. Começou a igreja de Cristo lá. Diga glória a Deus. Amém?
Hoje eu vejo a minha filha Mísia, pastora, liderando jovens naquela cidade. Hoje eu vejo quantas pessoas estão tendo suas vidas mudadas, porque Riso e Paz independe da luta, independe da adversidade, independe da prova. Riso e Paz é confiar na promessa. Riso e Paz é orar com autoridade, é declarar vida em Cristo Jesus. Filipenses 4:11 diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Pare de reclamar que a sua vida é difícil, que o seu problema é maior do que os outros. Ele está dizendo aqui em Filipenses: eu aprendi a ter paz, eu aprendi a viver. Irmãos, eu não suporto murmuração. Não murmure. Dê glória a Deus. Se você abrir a sua geladeira e tiver só água, diga glória a Deus. Diga: Senhor, só tem água, mas Tu és o pão da vida. O Senhor é aquele que me supre. O Senhor é aquele que me sustenta. O Senhor é aquele que envia o recurso. Um dia eu saí de casa num momento de luta e eu precisava fazer os envelopes do culto da virada, e eu não tinha dinheiro. E eu disse: amor, vamos pelo menos na gráfica orçar, quanto vai ficar? E ele disse: vamos. Quando a gente entrou no carro, não tinha gasolina, estava o olho de Tandera, puf, bem grandão. Aí ele disse: não vou sair não, a gente vai ficar no prego. Eu digo: vamos, amor. Era um Celta, sem ar-condicionado, direção mecânica ainda, foi prova, irmão. E aí a gente saiu. Ele: amor, vamos, vai dar certo, vamos lá orçar. E a gente saiu e fomos numa gráfica. Quando a gente parou numa avenida principal lá, Dom Luiz, passa gente direto, que ele estacionou. Ele só dizendo assim: amor, a gente vai ficar no prego. Amor, a gente vai, não, nós não vamos ficar no prego. Deus não vai deixar. E quando ele parou o carro, que a gente abriu a porta, que eu abri a porta, na avenida, R$50. Diga glória a Deus. R$50. Eu peguei aqui, amor, o dinheiro da gasolina. O dinheiro da gasolina. Amém? Aplauda o Senhor. Ele nos dá riso e paz, não é para ter medo. E a gente entrou na gráfica, orçamos. Quando nós saímos da gráfica, eu recebo uma mensagem: oi, pastora, tudo bem? Eu digo: tudo bem. Aí: ô, pastora, eu senti de Deus de mandar uma oferta. Só que eu viajei, estava nos Estados Unidos. E aí eu fiquei com vergonha, porque era tão pouco. Eu disse: mulher, manda essa benção aí. Tu não sabe, não. O teu pouco pode ser muito para mim. Eu pensei: mulher, manda a bênção. Manda a bênção. Aí ela: tá bom. Aí eu disse: não, pode mandar, glória a Deus. Aí ela, puf, na hora mandou R$500, irmão. R$500. Eu digo: meu Deus, isso aqui é um pouco dela. Isso aqui é o dinheiro dos envelopes. Isso aqui é o dinheiro do meu almoço, do meu jantar. Isso aqui é tudo para mim. Você está entendendo? Riso e paz. Independe. Eu digo: amor, isso aqui é um pouco da mulher. Imagino muito dela. Imagino muito dela. Então, tudo posso naquele que me... Diga isso: tudo posso naquele que me fortalece. Diga assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece. Isso é riso e paz. Isso é riso e paz. Você confia, você vai permanecer. Amém? Continua passando o método aí. Você vai permanecer, porque você vai se reconstruir. Aqui eu vou trabalhar, você encarar, mapear suas emoções, pensamentos automáticos, comportamento, a cura, vou trabalhar os traumas, insegurança, autocrítica, tudo isso, reconstrução de pensamento e criação de novos padrões. Reconstruir vai ser uma redescoberta da identidade, além dos papéis de desenvolvimento da segurança emocional. E expandir, você vai trabalhar metas, decisões, propósito, vida com mais sentido, intenção, sentido e fé. Eu fui convidada, irmãos, por algumas empresárias para ser mentora espiritual e profissional delas. Vocês querem isso? Eu olhei para mim e digo: Senhor, ela disse: a senhora é a melhor.
Diga isso. Você, diga para a pessoa que está do seu lado, você é a melhor. Deus já te capacitou. Deus já te encheu. Amém? Nesse momento aqui eu uno a ciência da terapia cognitivo-comportamental com princípios bíblicos para transformar a mente, curar o coração e alinhar sua vida ao propósito de Deus. Amém? Sabe por que eu sou psicóloga hoje? Porque eu atendi essas mulheres e elas saíam da igreja e diziam: eu vou lá no meu psicólogo. Aí eu dando ali conselho, direção, aí, ai pastor, eu tenho um horário com o meu psicólogo. Eu digo: peraí. Aí tem mais horário de psicólogo, não, é com Jesus e comigo, vai fazer tudo aqui. Diga glória a Deus, vai fazer tudo aqui. E eu alinho o irmão com o céu, amém? Para a glória de Deus, passa aí. E foi por isso que eu fui fazer psicologia. Você vai conquistar clareza emocional, autoestima fortalecida, pensamentos saudáveis, propósito definido, equilíbrio entre fé e razão, transformação que você sente resultado e que você vive. Amém? Você vai viver as promessas de Deus. A sua mente vai ser mudada e transformada pela palavra, pela fé e pela ciência. Passa para nós. Amém? Então, como vai funcionar? Vai ser atendimento individual para mulheres em Fortaleza, pode ser presencial. Vou também atender online e vou fazer pacotes para ficar em conta, porque eu quero todo mundo bem cuidado espiritualmente e mentalmente. Então nós aprendemos com Ruth aqui a viver promessa, a viver propósito, passando por essas fases emocional, encarar, enfrentar, se levantar. O primeiro passo, e você vai ficar de pé. Fique de pé e diga: eu vou encarar, eu vou reconstruir, eu vou me curar e eu vou expandir. Diga: eu vou expandir. Sabe, abra seus braços e diga: eu vou expandir em Deus. Eu vou expandir em Deus. Eu não tenho mais uma mente pequena. Eu tenho uma mente guiada e conduzida pelo Espírito. Amém? Você vai expandir, você vai crescer nas suas emoções, no seu intelecto, no seu eu. Porque Deus é um Deus que cuida de você. Põe a mão na sua cabeça. Coloque a mão na sua cabeça. Eu vou orar pelas suas emoções agora. Pai, em nome de Jesus, o Senhor trouxe essas mulheres aqui para falar de riso e paz, para dizer para elas que o riso e a paz independe da situação, independe das circunstâncias, independe do que elas estão vivendo como dificuldade, barreiras ou medo, independe. Riso e paz é a forma como elas vão encarar. A Bíblia diz que se a tua fé for pequena no dia da adversidade, quão pequena é a tua fé. Mas se a tua fé, se você encarar, você vai demonstrar uma fé grande. Assim como Davi encarou o gigante Golias, e ali ele o derrotou com uma pedra. Com uma pedra. Eu não sei qual é o gigante que se levantou na tua vida, mas eu quero orar para que você tenha forças agora para encarar. Que você tenha forças agora para encarar. E que você seja curada pelo Espírito Santo. Que você seja curada por Ele. Que Ele venha te reconstruir e levar você ao propósito que Ele tem na tua vida. Que você venha expandir o teu casamento. Que você venha expandir na tua empresa. Que você venha expandir no teu ministério. Que você venha expandir no teu trabalho. Que você venha expandir no teu lar, como esposa, como mãe. Eu oro nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Cura as emoções, meu Deus. Muda a mente, Pai. Transforma, renova essa mente. Tira o medo, Pai, em nome de Jesus. E vai gerando fé nessa mulher, em nome de Jesus. Vai gerando fé, vai gerando cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode adorar o Senhor. Oh Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Aplaudo o Senhor. Amém. Para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança sonha a olhar de uma criança.
Senhor continuará quebrando todo jugo, amém? Aleluia. Essa semana eu falei com a nossa apóstola, semana passada, e ela estava falando do quão poderosa é a mensagem que o Senhor irá trazer à nossa mente de novo nessa campanha. Muitas vezes nós estamos presas naquilo que no momento em que Jesus nos alcançou e nós fomos salvas, Ele já havia cravado na cruz. Coisas que o Senhor já resolveu. Nós continuamos presas naquelas coisas. E antes da gente começar na palavra, eu gostaria de ler com vocês Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Colossenses 2,14, que diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Essa palavra está dizendo que tudo aquilo que nos era prejudicial, Jesus, Ele removeu e Ele cravou tudo na cruz do Calvário. Em Gálatas 2, versículo 21, diz: logo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tudo que fazia parte da minha velha natureza passou. Mas isso só vem através da renovação do nosso entendimento. Foi isso que a apóstola falou. Se nós não tivermos uma renovação no nosso entendimento, nós não conseguiremos viver riso e paz. Não foi, apóstola? Não conseguiremos viver, porque se nós não acreditarmos, não colocarmos como uma palavra digna de aceitação e fiel, como dizem as Escrituras, que nós não devemos rejeitar a palavra que nos é ministrada, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. É poderosa. E nós estávamos falando em uma reunião com a apóstola, com as pastoras de região, fazendo a leitura do Antigo Testamento sobre uma palavra que dói no nosso coração, como pastoras, como líderes que cuidamos de mulher, que é a palavra repudiar. Repudiar, você sabe o que significa essa palavra? Repudiar significa rejeitar veemente, não aceitar, condenar ou abandonar algo ou alguém. No Antigo Testamento, antes da lei, os homens, e até depois também, eles repudiavam as suas mulheres se não gostava da comida, se não gostava do cabelo, se não tinha gostado de alguma coisa do corpo. Havia o repúdio, a rejeição, e essas mulheres ficavam à margem da sociedade. E o abandono, o repúdio, é uma arma de Satanás na alma de uma mulher. Mas hoje, pela palavra do Senhor, nós vamos entender se houve alguma vez a menção de repúdio na nossa vida. Hoje nós iremos falar não só sobre o repúdio no casamento, mas em todas as áreas da nossa vida. Mas eu gostaria de ler com você Mateus 19. Antes vamos orar. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, nós estamos aqui com o nosso coração aberto para o riso e a paz que nós encontramos somente na palavra do Senhor. Renova o nosso entendimento, Senhor, que haja uma mudança de mentalidade, para que assim haja uma mudança de destino, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 19, versículo 3 ao 9.
Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhe Jesus: não leste que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Perguntaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então aqui nós vemos Jesus sendo colocado à prova com uma pergunta difícil para aquela época. Mas Jesus, ele levou a sua resposta para o princípio, para o projeto natural. O projeto original de Deus. Não havia espaço para o repúdio. Não havia espaço para o repúdio. Eu gosto muito do texto de Efésios capítulo 2, que diz que nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Não por obras para que ninguém se glorie, mas que nós somos feituras de Cristo Jesus. Nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Então em Cristo Jesus a gente vai voltar ao princípio. Aleluia. E algo que Jesus disse para eles aqui, que Moisés permitiu a carta de divórcio por causa da dureza do coração. Eu quero dizer algo para você hoje, que quando Cristo vive em nós, quando nós não vivemos mais em nós mesmas, mas Cristo vive em nós, tudo que nos acontecer não é mais sobre nós. Jesus falou, eles repudiam, Moisés deu a carta de repúdio, de divórcio, e permitiu repudiar por causa da dureza do coração dele, não por causa da mulher. Porque sempre a mulher que é repudiada, ela culpa a si mesma. Ela procura, é porque eu não sou mais jovem, talvez a minha comida não agradou, talvez eu não me esforcei, talvez eu não pude satisfazer o meu marido intimamente, ele foi procurar lá fora, mas não é nada sobre você. Jesus disse, o que Jesus disse? Por causa da dureza do coração. E ter um coração duro, segundo a Bíblia, não tem nada a ver com sentimento pelo outro. Ter coração duro, segundo a palavra do Senhor, é ser rebelde, é ser obstinado, é não se importar com a direção de Deus. Não tem nada a ver com a falta de sentimento, mas sim uma condição espiritual ou obstinação. Então não é sobre a mulher, mas sim sobre aquele que repudiou. Vocês estão compreendendo? Que o Espírito Santo traga essa verdade. Eu tenho aprendido com a bispa Hilda. Ela disse que um dia estava na cela e uma pessoa chegou para ela e falou assim, olha, eu não gosto da senhora. Ela falou assim, não gosta de mim, mas isso não tem nada a ver comigo, isso aí é com você. Isso não é sobre mim, é sobre você. Então Jesus está falando isso. Não é sobre a mulher, mas é sobre a dureza, é sobre o homem. Nós cuidamos de uma mulher que mora fora do Brasil e ela é uma excelente esposa, excelente, limpa a comida na mesa, uma excelente mulher, trabalhou a vida toda, agora ela está com problema de saúde e o medo dela de sair do trabalho era por causa do marido. E ela me ligou, pastor, eu pedi o divórcio porque o meu marido disse que ele não vai ficar me sustentando aqui dentro de casa. Epa,
Pare com isso não é sobre você não. Ela falou assim, ele me fez sentir um lixo. Por que você é um lixo? A palavra do Senhor diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Que o marido que ama a sua mulher, ele ama a si mesmo. Porque ninguém maltrata o próprio corpo, mas antes alimenta e dele cuida. Então não é sobre você. Se ele não quer lhe alimentar, é porque o coração dele ainda não foi liberto. Há uma dureza no coração dele. Quando nós compreendemos que quando Cristo vive em nós, e nós voltamos ao princípio, quando eu entendo que o Senhor, Ele fez a mulher para a alegria do homem. Foi isso que fez o Senhor criar a mulher para Adão. Adão estava triste porque viu que cada animal tinha uma parceira que lhe correspondia. Na linguagem NTLH diz que lhe correspondia intimamente. Esses dias o meu marido recebeu uma mensagem lá de Fortaleza que ele iria pregar. E meu Deus, eu vou pregar em Fortaleza. O que eu vou pregar? Tem tema. O tema é riso e paz. Ele, meu riso é você. Isso sim é sobre mim. Você está entendendo? Porque o projeto original de Deus para a mulher foi ser a alegria. A Bíblia diz assim que o Senhor, vou criar uma mulher idônea. Vamos ver essa palavra? Em Gênesis capítulo 2. Gênesis, coloca para nós aqui no telão, por favor, na King James. Gênesis 2, versículo 20, depois a gente vai ler o 18. Na King James, por favor. Assim, e desse modo, o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. 18. Então declarou Yahvé o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude, uma ajudadora, uma auxiliadora, e a ele corresponda. Isso sim é sobre mim. Eu não sou motivo de ser repudiada. Foi uma frase que nós falamos nessa nossa reunião, que o repúdio, o problema não está na mulher, não é algo pessoal. Eu não sou motivo para o homem me repudiar, mas eu sou motivo da alegria dele. Se há o repúdio, não é sobre mim. Quantos estão compreendendo em nome de Jesus? Glória a Deus. Então, o repúdio acontece por causa da dureza do coração de quem comete o abandono. E o pior do repúdio é que sempre Satanás vai querer transferir a dureza do coração de quem repudiou para quem se sentiu repudiado. Nós estávamos lendo sobre Abigail. A Bíblia diz que Abigail, ela era uma mulher linda e inteligente. Mas o marido dela, Nabal, ele era um homem muito rico, porém um homem grosseiro e maligno. E eu imagino como era a vida dessa mulher. Mas nós vemos no caráter dela que ela nunca levou para o pessoal. Não é sobre mim, mas é sobre ele, é sobre a dureza do coração dele. Então hoje o Senhor quer restaurar aqui em nós, irmãs, que aquilo que o homem faz, que configura pecado, não é em relação a nós. Eu estou falando de homem, mas levando para todas as áreas. Ministerial, eu sofri muito por não entender que quando uma pessoa saía da igreja, a gente estava cuidando, de repente ela não queria mais. Não era sobre mim, mas era sobre a mensagem, era sobre o Senhor que eu carregava. Em 1 Samuel, aconteceu isso com Samuel, filho de Ana. Ele já estava velho, e Israel chegou para ele e disse assim: olha, você já está velho, seus filhos não dão conta, nós queremos um rei como todas as outras nações. E a Bíblia fala que Samuel, ele ficou triste, porque ele levou para o pessoal. Aí Deus falou assim para ele: Samuel,
Não é você que eles estão rejeitando, não, eles estão rejeitando a mim. Quando o marido, ele repudia, ele rejeita a sua mulher, a Bíblia fala lá em Provérbios, que o homem que comete adultério a si mesmo se destrói. Quando a Bíblia diz lá em Efésios, que o homem que ama a sua mulher a si mesmo, ele ama. Quando ele comete ato de abandono com a sua esposa, não é sobre você, não é sobre a mulher, mas ele mesmo não se ama. Ele mesmo se destrói. E hoje o Senhor quer quebrar o jugo do título de repudiada. Você não é repudiada. Você não é repudiada. Pois a palavra do Senhor diz, lá em Salmos 27, verso 10: porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, me abandonarem, o Senhor me acolherá. Glória a Deus. Você não é abandonada. Se você tem passado um casamento que você identifica como o seu marido como Nabal, lembre-se de Abigail. Todos os empregados foram até ela. Talvez você possa resolver. Eles sabiam que o caráter dela era o caráter que Deus tinha dado a ela e que não tinha sido corrompido por causa da dureza do marido. Quantas mulheres têm tido a sua essência de Cristo contaminada? Porque fulano me trata assim. Como que eu vou agir assim, pastora? Se fulano é desse jeito, é rude. Mas não é sobre você. E a Bíblia fala que quando Abigail, ela ouviu aquela informação que tudo ia ser destruído, ia ser morto, ela, o quê? O meu coração não é duro como o dele. Ninguém pode mudar a minha essência. Eu vou lá e vou salvar a nossa casa, os nossos empregados, os nossos animais. Então, quando nós compreendemos isso, que nós nunca seremos repudiadas por Deus, tudo muda. Quando você compreende, quando você entende o que Deus pensa de você. Irmãs, olha o que Deus pensa de nós. Quando Deus criou Eva, o que o Senhor pensava daquela mulher? Quando Ele a criou, vou criar uma auxiliadora idônea. É isso que o Senhor pensa sobre você. Não é o que as pessoas dizem. Não é o que as pessoas dizem. Até quando você evangelizar alguém, eu não quero, não é sobre você. A Bíblia fala, Davi diz, pequei, contra ti somente pequei. Quando há dureza no coração do outro em relação a nós, ele está se rebelando aos mandamentos do Senhor. Ele está pecando contra o Senhor. E eu gostaria que você se levantasse nesse momento. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele nos criou para nós sermos a alegria da nossa casa, a alegria do nosso marido, a alegria dos nossos filhos. A pastora é a alegria da igreja, não é? Você é líder, aonde você chega, você é alegria, você é abençoada. E nós vamos cantar uma canção, mulher, seja feliz. Seja feliz, não carregue mentiras, como se fosse verdade que é sobre você. Coloque a mão no seu coração e diga, Senhor, que essa palavra, ela tenha entrado viva e eficaz no meu coração. Hoje eu me levanto como uma mulher amada pelo Senhor, uma mulher que jamais será abandonada pelo Senhor. O meu nome não é repudiada no casamento, ministerialmente, na minha família, nas minhas amizades. Mas eu volto agora ao princípio. Em nome de Jesus, segure na mão da mulher que está do teu lado e diga para ela, mulher, o Senhor te trouxe aqui para que você saiba que Ele te criou para ser feliz. Aleluia, aleluia. Você é projeto de Deus.
sua vida. Mulher, faz a vida valer a pena. Assim que fez Davi, fale com você mesmo. Essa vida valerá, essa vida que o Senhor te deu é única. Se permita ser amada com amor eterno. Cante pra você mesmo. Palavra linda. Qualquer pessoa que lhe repudiar, não é sobre você. Amém? Não é sobre você. Diga, não é sobre mim. A sua identidade está em Deus. Amém? Nós ouvimos a palavra da Bispa Hilda, o projeto. Se você quiser participar do projeto, qual é o seu Instagram? @aldeilda.santos. Amém? E ouvimos agora a pastora Daí